Um dos livros mais citados da história do pensamento político é um livro de Karl Marx, em que ele analisa o golpe de Estado na França, de 1848, que levou ao poder Luiz Napoleão, também conhecido depois como Napoleão III. Em um determinado momento do seu texto, Marx se refere a um fenômeno que diz ele que já naquela época ocorria em muitas casas legislativas, casas representativas. É uma espécie de doença, dizia ele, uma doença que está varrendo a Europa. A doença consistia em os parlamentares que representam a sociedade não enxergarem que existe uma sociedade lá fora, fora das casas representativas, confundirem o mundo deles, que é uma representação do mundo, com o mundo em si. Ele chamava essa doença de cretinismo parlamentar. A Câmara ontem sucumbiu, a Câmara dos Deputados sucumbiu a essa doença, a doença do cretinismo parlamentar, que consiste em votar, elaborar leis que não apenas desconhece o que acontece lá fora, deste prédio que é fechado, desses plenários onde praticamente onde não entra a luz do sol, não apenas desconhecendo, mas fazendo algo inteiramente contrário àquilo que qualquer um sabe, com o mínimo de responsabilidade que tenha, qual é o sentimento médio da sociedade brasileira. Será que não entendem que existe hoje um sentimento que já não se identifica com nenhum partido, com nenhuma corrente de opinião, que supera as clivagens ideológicas, religiosas, e que é um sentimento de uma sociedade que desperta, que já não se representa mais nas formas tradicionais de agregação de ação política, de sentimento político, que uma sociedade atomizada, e que rejeita frontalmente determinados vícios, determinados privilégios, determinados corporativismos das representações parlamentares e também do Ministério Público e da Justiça, de todas essas grandes corporações que dominam a vida estatal, desconhecendo que existe sociedade lá fora. Pouco tempo atrás, 2 milhões de brasileiros assinaram uma lei de iniciativa popular, as chamadas 10 medidas contra a corrupção. Essas 10 medidas viraram um adjetivo. As pessoas falam as 10 medidas como se isso significasse uma coisa só. Elas não significam uma coisa só. Evidentemente, nessas 10 medidas, há muitas coisas, há muitas propostas que devem ser rejeitadas. Eu, pelo menos, não aceito. Eu, pelo menos, não aceito o tal teste de integridade. Eu não aceito o recebimento como boas de provas ilícitas e outras medidas que foram elaboradas por procuradores do Ministério Público Federal e subscritas por esse cidadão, por mais de 2 milhões de cidadãos. Mas, sendo várias coisas, as 10 medidas representam uma coisa, um sentimento de que é preciso criar mecanismos mais eficazes para controlar e para reprimir a corrupção. Esse é o sentido. Ora, a Câmara dos Deputados ontem trabalhou na contramão desse sentimento. Eu hoje, quando acordei, recebi um telefonema, acordei tarde, contrariando os meus hábitos, senador Cristóvão, senador Raupp, porque tínhamos ficado até tarde ontem aqui votando uma emenda constitucional da maior importância para o futuro do país, 61 votos, que corresponde exatamente à votação pró-impeachment, votos contra a presidente Dilma que se transformaram em votos a favor das reformas, algo a ser celebrado. No entanto, me veio um gosto amargo na boca quando li o teor daquilo que foi aprovado na Câmara. É bem verdade que ainda não tenho a redação completa. Mas o fato, senhor presidente, é que de lá tiraram algumas medidas, foram rejeitadas, medidas importantes e eficazes, que uma delas, inclusive, já tinha sido aprovada na Comissão de Justiça na Câmara,
no Senado, uma proposta do senador Álvaro Dias, relatada por mim, Vossa Excelência seguramente se lembra, que trata da prescrição, que é uma proposta que determina que a interrupção da prescrição se dá quando o juiz recebe a denúncia. Aliás, quando o promotor oferece a denúncia e não quando o juiz a recebe. Porque todos nós sabemos que existem casos em que, entre o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, passam meses, em alguns casos anos até. Isso facilita a prescrição, que é o passaporte para a impunidade. Uma das medidas é interromper a prescrição no momento em que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, oferece a denúncia. É uma forma de acelerar o processo, de evitar que o julgamento se distancie das provas e evitar a ocorrência da prescrição e, portanto, da impunidade. Uma outra medida interessante era aquela que determinava, que exigia o ressarcimento do erário em crimes de corrupção, de desvio de dinheiros públicos, condicionava condicionava a progressão do regime de cumprimento de pena, fechado para o semiaberto, para o aberto, ao ressarcimento do erário. Lembram-se do caso daquela mulher que trabalhava, que era procuradora, se não me engano, da Previdência, Georgina, que desviou fortunas, cumpriu sua pena e está aí hoje gozando do dinheiro que roubou. Essas são algumas medidas propostas. Outras, já disse, não devem ser aceitas. Mas essas duas, por exemplo, foram extraídas do contexto. Com que motivo? Com que razão? Mas foram extraídas da proposta. Não digo que as 10 medidas tivessem o mesmo status de intocabilidade das tábuas da lei, mas era preciso respeitar o espírito delas, o espírito que as animou. Ao invés de serem medidas, na versão dada pela Câmara, que facilitassem a persecução penal, a punição da corrupção, elas se voltaram contra aqueles que têm por missão constitucional propor as ações penais e julgar as ações penais, o Ministério Público e a magistratura. Mediante formulações absolutamente subjetivas, que, aliás, encontramos semelhantes em alguns dos itens das propostas de abuso de autoridade, que criminalizam desvios que ou já estão previstos em outras leis, em outros estatutos, em estatutos disciplinares, medidas que podem ser combatidas ao longo do processo, com medidas processuais, e foram transformadas em crime. Crimes autônomos. Evidentemente, quem exerce uma autoridade tem que exercê-la com responsabilidade. Mas não é possível colocar na lei disposições que inibam o livre convencimento do juiz, dizendo que ele estaria agindo por motivações ideológicas. O que é isto? O que são motivações ideológicas? Ainda não se inventou um aparelhinho chamado sincerômetro para medir a sinceridade das pessoas. Isso se mede objetivamente no curso do processo, arguindo suspeição, por exemplo. Um promotor que oferece uma denúncia sem justa causa. Ora, imagine os senhores que alguém é denunciado pelo Ministério Público. É proposta ação penal, essa pessoa é condenada. E na apelação, ela é absolvida. Quer dizer que a primeira ação penal, o propositor da primeira ação penal, o promotor público, deve ser apenado? O juiz que julgou, que deu provimento à acusação, que recebeu a acusação e que julgou procedente, deve ser condenado? Nós estamos mexendo com coisas muito perigosas, com coisas muito delicadas, e num ambiente explosivo, onde o povo brasileiro olha para nós, seus representantes, dizendo: vocês não nos representam. Nós queremos jogar água nesse moinho, jogar pólvora nessa fogueira, fazer com que no dia 4, em vez de 200 mil, 300 mil, haja 2, 3 milhões de pessoas na rua,
contra os representantes políticos, contra a democracia, porque não se faz mudanças, não se muda o Brasil, não se reforma o Brasil, não se muda as leis civis, nem tampouco as leis penais, se não for pelo exercício da ação dos políticos, a ação do Congresso Nacional. E nós estamos trabalhando para deslegitimar esta missão que nós temos, essa missão que nos foi conferida pelo voto popular e que é a essência da democracia representativa. Por isso, senhor presidente, eu venho à tribuna hoje de supetão, porque eu estou com isso por aqui. Venho dizer que, no que depender de mim, isso não passa no Senado Federal. Não passa. Eu vou votar contra, eu vou denunciar, eu vou me bater contra isso. Porque não há nada que me faça votar contra aquilo que eu considero a essência do regime democrático e do Estado de Direito. Permite uma parte, senador. Não sei se posso, estou falando como líder, mas Vossa Excelência, senador, permitido. Primeiro, eu fico muito satisfeito de vê-lo na tribuna. Não sei se algum outro senador já tomou a iniciativa de vir falar desse assunto hoje. Eu quero dizer que, ao ver a notícia hoje de manhã, eu senti como se a Câmara estivesse dando um tapa na cara da opinião pública, da população. E a Câmara, nem o Senado, o Congresso brasileiro, nem os políticos em geral, nós, e não vamos excluir ninguém disso, nós hoje não temos gordura de credibilidade. E quando não se tem gordura, é melhor não fazer coisas que emagreçam ainda mais. Ou refletir antes de fazer. Ou refletir, dedicar, debater, ouvir pessoas. Eu creio que a Câmara cometeu um crime contra a política, contra a história, e um tapa na cara do povo nesse momento é algo muito grave. Faz já algum tempo que a gente vem brincando com fogo. Faz tempo que mesmo nessa tribuna, muitos de nós já alertou. Mas isso vai crescendo, crescendo, e um dia estoura. Um dia estoura, um dia arrebenta. Alguns dizem que já arrebentou e a gente não está vendo. Já arrebentou, talvez, e ontem eles acirraram. Eu fico satisfeito de ver o líder do governo aqui dizendo que vai fazer todo o possível para impedir que isso seja aprovado. Eu gostaria que fosse quase que uma unanimidade nessa casa impedir que aquilo que foi aprovado ontem na Câmara passe pelo Senado. O Senado se transformar num bastião que não deixa passar esse tipo de coisa. E, quem sabe, até nós elaborarmos um outro projeto ainda melhor, ou retomarmos o original, claro, ou trazer aqui o parecer do deputado Onix e fazermos um projeto que esteja de acordo com aquilo que é não só a sugestão de procuradores, mas também hoje é a vontade da opinião pública. Dito isso, quero dizer o seguinte, até é possível que algumas dessas coisas mereçam reflexão nossa também, mas tem coisas que são boas dependendo do momento, dependendo da hora. Hoje, ainda o que possa ser correto ao se tentar impedir comportamentos equivocados de Ministério Público, polícia, nesse momento é um equívoco, porque o povo está contra. Então, fico feliz de vê-lo na vanguarda, na liderança da luta para que aquilo que foi aprovado ontem na Câmara não passe aqui. Eu estou do seu lado. Muito obrigado, meu velho amigo, amigo velho de guerra, saber que estamos juntos também nessa batalha. Mas eu apenas queria, antes de dar uma parte ao senador Magno Malta, de dizer àqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que aqui no Senado nós estamos engajados num processo de reflexão sobre esse tema, que já passou por uma audiência pública realizada aqui, no plenário do Senado, e vai se completar, vai continuar no próximo dia 5, no plenário do Senado, onde, entre outros, estará presente o juiz Sérgio Moro. E eu vou repetir a ele o que disse a indagação que fiz na última audiência pública, que aponte no projeto que está sendo elaborado pelo senador Requião, a partir de uma proposição que veio, elaborada inicialmente por Raul Jungmann, aponte precisamente quais são os pontos que, no entender dele, no entender do Ministério Público, possa, de alguma forma, prejudicar o livre exercício da atividade do Ministério Público
e da magistratura. Assim como há também nesse projeto algumas medidas que, no meu entender, devem ser refletidas melhor, porque elas afetam a atividade, por exemplo, da polícia, das polícias, do sistema penitenciário, não é? da própria Receita Federal, das Receitas Federal e Estadual, enfim, refletir, pensar, medir várias vezes antes de cortar. É o que nós estamos fazendo aqui no Senado e que faremos. Senador Magno Malta. Eu posso, presidente? Eu acho Senador Luiz, quero parabenizá-lo pela coragem. Próximo orador. Até porque quem acompanha Vossa Excelência sabe da sua história de luta pela democracia. Eu, quando vejo alguns líderes políticos dizendo que lutou pela democracia do país, eu tenho vontade de rir, porque nós conhecemos a história e sabemos para que foi a luta que eles fizeram. Mas Vossa Excelência tem uma história de vida, uma história de luta, uma história de coerência acima de tudo. E o senador Cristóvão muito bem se referiu a Vossa Excelência, dizendo que não estranhou, e estranhou o fato de muitos terem se calado. Hoje, na CCJ, eu disse ao senador Lavoisier que a Câmara pegou as 10 medidas e fez dela uma mula sem cabeça. É verdade. Criou uma anomalia, sabe, com perna para todo lado. Criou um monstro da madrugada. É como entrou-se um cidadão normal no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia plástica, com proposta até de melhorar, e fizeram um monstro, botaram o nariz nas costas, colocaram a boca na sola do pé, e a Câmara fez um monstro das 10 medidas. Cabe-nos a nós, aqui, colocar o pingo nos is. Essa emenda que foi feita pelo PDT, com todo respeito aos deputados, sabe, quem está discutindo o abuso de autoridade, não um contexto tão draconiano em que o juiz não pode nem falar sobre o processo que está na mão dele. Essas coisas todas, senador, nós não podemos permitir de maneira nenhuma. Diz o senador Cristóvão, nós não temos gordura para queimar. O povo já chegou ao limite, não com políticos, mas com politiqueiros, com politicagem, quem faz jogo, que se utiliza do mandato para buscar benefícios pessoais para si e para suas famílias. É verdade que existe abuso no judiciário? Tem abuso na polícia? Tem abuso na política? Tem, porque onde tem trigo tem joio, mas quem é trigo tem que se manifestar contra o joio. E é assim que nós temos que nos portar, senhor presidente, como trigo, fazendo um enfrentamento ao joio nesse momento. Agora, quem quiser pagar o seu preço, que pague, mas nós não podemos deixar que essa anomalia, que esse monstro da madrugada chegue ao Senado e nós, cheio de glamour, coloquemos essa mula sem cabeça na passarela e dizer, olha que coisa linda, não podemos nem mexer, porque senão não vai direto para a sanção do presidente. Não. É preciso que nós coloquemos o nariz no lugar lá no rosto, a boca tirada da sola do pé e as orelhas onde é, porque a anatomia é uma só. 2 braços, 2 orelhas, um nariz, uma boca. E isso nem é a teoria de mão santa, mas qualquer menino sabe disso. Então, fizeram o monstro e cabe a nós refazer a anatomia dessas 10 medidas aqui. Parabéns a Vossa Excelência. Parabéns de um amigo que lhe admira e conhece o caráter de Vossa Excelência como líder do governo, a ousadia de trazer à tribuna. Registro agradecido que trago aqui do meu lado o pastor Márcio Valadão, da Igreja da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, desse grande musical Diante do Trono, que o país todo conhece, os filhos André Valadão, Ana Paula Valadão, esse ministério maravilhoso, está aqui nos visitando hoje, e você vê com esse aspecto, e de fato, mas essa fisionomia de profeta, com essa barba branca, no momento em que o Brasil e o Senado, a Câmara dos Deputados, precisa de oração, precisa de Deus. Encerro dizendo o seguinte, quando aconteceu o 11 de setembro nos Estados Unidos, senador Cristóvão, e o Bush chamou 8 personalidades para reunir com ele, naquele momento de angústia, para poder ouvi-los, convidou o pregador do século, chamado Billy Graham, passando de 90 anos, o homem com mal de Parkinson, não pôde ir, mas mandou a filha foi.
E ele ouviu todo mundo e disse: seu pai não pôde vir, você veio no lugar dele. Ela disse: meu pai mandou um bilhete. E ele pegou o bilhete, estava escrito: América esqueceu de Deus. Nós temos um drama moral nesse país, mas o nosso maior drama é espiritual. Obrigado, senador Magno Malta. Obrigado pela sua parte. Bem-vindo, pastor, que está aqui ao lado dos maiores, mais eficazes, mais eloquentes oradores do Senado, meu querido amigo Magno Malta. Obrigado pela sua parte. Líder, eu vou pedir para que eu vou encerrar. O senador Raupp... uma partezinha bem rápida. Eu não quero cometer uma descortesia com o senador Raupp, que está aqui esperando há um bom tempo. Eu atalhei a fila pedindo para falar como líder. Lamento, mas teremos ocasião seguramente de discutir essa matéria, e o seu conselho, a sua palavra será